Olá, bem-vindo ao meu canal Reconstruindo Eu. Eu sou Liege Segre, sou Master Coach e eu estou aqui para ajudar você a se reconstruir, se conhecer, se amar, dar um novo recomeço à sua vida. Se você perdeu sua identidade em algum lugar lá atrás, no passado, você pode resgatá-la melhor do que um dia já foi. Este é o meu quarto vídeo que estamos falando sobre resiliência. E hoje eu quero abordar a baixa resiliência. Quais são as características de quem tem baixa resiliência? Após assistir esse vídeo, faça uma análise interior. Mas sempre lembrando que a resiliência, ela pode ser adquirida, exercitada, potencializada. Você pode ser resiliente e assim reconstruir o eu. Eu vou apresentar alguns comportamentos das pessoas que têm baixa resiliência. Primeiro, elas têm dificuldade em tomar decisões, pois elas permanecem na zona de conforto e isso as impedem de listar os pontos positivos para fazer alguma escolha. São as pessoas muito racionais e que diante de mudanças bruscas, diante de uma promoção ou diante de uma mudança de função de um cargo, da necessidade de mudar para uma outra cidade, ficam estagnadas, se sentem acuadas, têm dificuldade de se posicionar e elas entram em um estado de choque, de perplexidade, ficam paralisadas e com isso elas podem não refletirem de acordo nas escolhas e nas decisões que lhes serão favoráveis. Segundo, são pessoas que perdem a confiança em si, seguidas de fracassos, de perda de emprego, de divórcio, término de relacionamentos, grandes perdas como a viuvez e até mesmo o casamento de filhos. E aí se sentem sozinhas, incapazes de tomar decisões próprias. Isto é muito preocupante, porque os filhos hoje saem de casa muito antes. Eles saem de casa, às vezes não para casar, mas para morar um pouco mais distante, ou para trabalhar e estudar em outro estado, em outro país. A baixa resiliência, 3. Ela limita a criatividade. Ela restringe a capacidade de ampliar os conhecimentos, de formular hipóteses para solucionar problemas. Certa vez, alguém me disse: Liege, me cansa pensar. Eu não quero pensar, é cansativo, me esgota. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém fica algum minuto sem pensar? Eu creio que não. Mas imagine quantos pensamentos infrutíferos, e muitos são eles alimentados para restringir a inteligência emocional, a inteligência espiritual, a capacidade de tomar decisões e solucionar questões pequenas, mínimas, como ir ao mercado, chamar um táxi, se locomover independentemente. Pensar, escolher, decidir é um dom dado ao homem, ao ser humano. Portanto, use esse dom para se beneficiar e sair do estado de mesmice para um estado gratificante, que te alegre, que traga contentamento. 4. A baixa resiliência está ligada à baixa inteligência emocional, pois a incapacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros
surgem diante de situações do cotidiano, do dia a dia, de muitas vezes coisas pequenas, mas que se avolumam diante de um emocional não desenvolvido, não trabalhado, onde não há resiliência. Quinto, as pessoas com baixa resiliência estão sempre em conflito emocional. Não consegue trabalhá-las, superá-las, vive culpando o outro, vive achando que o estado que ela se encontra é culpa do outro. E eu não estou falando daquelas que ainda dizem, deixa pra lá, isso vai passar. Muitas coisas passam e passam mesmo, mas saber lidar com as emoções e saber que elas lhe pertencem, não são dos outros, é responsabilidade sua. Eu estou falando daquelas pessoas que têm dificuldade em identificar com clareza as suas próprias emoções, seus próprios sentimentos e saber posicioná-los a seu favor. Não de forma agressiva, não de forma orgulhosa, presunçosa, não. Eu estou falando em reconhecer-se. Como melhorar? Esse sentimento me incomoda. Esse sentimento não tem atraído as pessoas para mais perto, ao contrário, elas estão se distanciando. É sabedoria, saber lidar com as emoções. Sexta característica é o pessimismo. Elas estão voltadas para o pior da situação. Enxergam apenas o negativo, mesmo quando a situação lhes são favoráveis. Elas são sempre voltadas para o negativo. É relevante mudar esse estado para que as relações interpessoais sejam construtivas. Sétima característica daqueles que têm baixa resiliência: dificuldade nas relações de dar e de receber. Não são bons ouvintes e costumam falar demais de si mesmo e não se interessa pela vida do outro. E aqui trata-se de um comportamento que leva muitas vezes à soberba, porque a pessoa está voltada tanto para si, voltada para o seu umbigo, como se o mundo girasse só em torno dela, que desenvolve o comportamento da soberba. Provérbios 16, 18, na versão de King James, ela diz: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Essa versão King James é uma versão bíblica. E a nova versão internacional, no livro de Obadias, capítulo 1, no verso 3, diz: a arrogância do seu coração o tem enganado. Tem-lhe cegado os olhos da visão emocional e da visão espiritual. A baixa resiliência o faz fugir do autoconhecimento. Com isto, o próprio desrespeito com as suas emoções e sentimentos ocorrem. Eu não estou falando em permanecer no vitimismo ou na autocomiseração. Conhecer-se é resolver emoções e sentimentos que o têm aprisionado num estado de frustração consigo mesmo. Ser resiliente não é estar imune de perdas, decepções, estresse, mas é saber como transformar e lidar com as emoções e sentimentos em situações adversas. Hoje muito se fala da resiliência no âmbito empresarial. Ela é uma característica chave que as empresas, organizações
necessitam contar com a força de trabalho resiliente em suas equipes, nos seus projetos, pois é através desta característica, desta capacidade, que as pessoas são mais assertivas e não se abalam diante de fortes pressões. Elas estão focadas nas soluções do que especificamente em si mesmas. Por estar ou por ter esta característica, este profissional resiliente, ele sabe lidar com conflitos, sabe lidar com equipes, ele sabe lidar com os conflitos e ele estabelece uma rotina de trabalho organizada e com facilidade, pois a flexibilidade lhes proporciona considerar as várias perspectivas sobre diversas situações e eles estão capacitados para enfrentar o mercado de trabalho nas suas exigências. Num projeto, seja em qualquer área profissional, os resilientes têm mais sucesso. Escolha ser resiliente, cultive bons hábitos, cortesia, boa alimentação, beber 2 litros de água por dia. Faça reflexões, meditações, exercícios. Durma de 7 a 9 horas de sono. Leia livros que não estão relacionados com o seu trabalho. Ouça boa música num volume que não interfira na sua concentração, no seu relaxamento. Assista filmes e seriados com conteúdos de valores. Ande com pessoas mais leves, sorridentes. Evite as pessoas tóxicas. Manter uma certa distância. Delimite o seu território emocional. Escreva, cante, dance, desenhe, estimule a sua criatividade. Invista no desenvolvimento da sua resiliência, já que dificuldades, desafios, mudanças, perdas são elementos que fazem parte da vida de todo ser humano. E invariavelmente você vai passar por elas. A diferença será como se posicionar diante de cada revés. Dê um olhar e um sentido diferente à vida. Esses são alguns meios para o Reconstruindo o Eu começar a acontecer agora, hoje, na sua vida. Se você gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe. Toque o sininho para receber notificações. E até o próximo vídeo. E um abraço. Até mais.